Vamos falar um pouquinho de motivação? O que te motiva? O que faz você sair de um ponto para o outro? O que faz com que você não saia de um ponto para o outro? O estudo da motivação tem como objetivo analisar o que desencadeia os comportamentos, ou seja, as necessidades, as tendências e os valores, e tem ainda como objetivo as reações que animam a vida afetiva de uma pessoa, como o estresse, as emoções e o nosso sistema de defesa. A teoria da motivação humana de Maslow propõe 6 categorias de necessidades. As básicas compreendem as nossas necessidades fisiológicas, nossa fome, sede, e ficam no topo da pirâmide. As necessidades de segurança são a de confiança, proteção contra os perigos, estão acima. E nós temos as necessidades de amor, de filiação, de sentimento de pertencimento, de aprovação. Nós temos ainda as necessidades superiores, que compreendem as necessidades de estima. Nós queremos status, poder, realização. E as necessidades de atualização, que é a necessidade que o indivíduo tem de desenvolver o seu potencial. Então é uma pirâmide e a gente vai evoluindo naquela escala. As necessidades básicas e mega necessidades fazem parte de um mesmo grupo de domínio de consciência e possuem uma mesma característica fundamental. Elas são inelutáveis, isso é a satisfação de uma necessidade, de uma outra e de uma outra categoria que proporciona um prazer semelhante à pessoa. Temos uma outra teoria, que é a teoria de 2 fatores, que foca que há 2 fatores que seriam necessários para que a gente possa compreender as atitudes no trabalho. Os fatores são de higiene e os fatores de motivação. Os fatores de higiene permitem, via de regra, suprir as nossas necessidades básicas, permitindo prever o surgimento de problemas de saúde e de performance no trabalho, sem, contudo, estimular o interesse no funcionamento pelo próprio trabalho. Já os fatores de motivação estão vinculados ao próprio trabalho, o interesse pelas tarefas, as ocasiões de aprender, de se realizar e também as possibilidades de avanço na organização, de conseguirmos um cargo melhor. Os fatores de motivação estimulam o interesse dos funcionários ao despertar as necessidades de crescimento. Queremos melhorar, queremos liderar, queremos fazer atividades mais desafiadoras. E esse estudo aponta que para motivar os trabalhadores é preciso tornar o trabalho deles mais interessante, em vez de procurar recompensar os que têm melhor desempenho e punir os outros. Vamos entender um pouquinho. Se o funcionário ele é estimulado a fazer uma tarefa desafiadora, ele se motiva a realizar aquela tarefa. É algo novo, estimulante. Se a tarefa for repetitiva, ele já sabe exercer aquela tarefa. A necessidade de aprendizado não vai ocorrer e ele vai ficar desinteressado. Nós temos também a teoria das expectativas, que se refere a determinados comportamentos. Essa teoria ela estipula que os trabalhadores sempre optam por adotar comportamentos que têm mais chances de levá-los aos resultados desejados. Essa teoria ela realça 3 conceitos distintos na explicação dos comportamentos motivados no ambiente de trabalho. Ou seja, os conceitos de expectativa, de instrumentalidade e o de valia. Vamos entender o que significa isso? O conceito de expectativa corresponde à probabilidade de que certo nível de performance possa ser atingido caso o indivíduo faça esforços suficientes. Então, para eu sair daqui e melhorar, passar para o ponto B, eu tenho que fazer um esforço. O conceito de instrumentalidade corresponde à probabilidade de que um certo nível de performance possa trazer um resultado particular. E o conceito de valia se relaciona com o valor dado ao alvo que se pretende atingir. A valia é o grau em que a consequência esperada de um comportamento é cobiçado. Nós temos também a teoria de fixação dos objetivos, que descreve que o comportamento é intencional e a vontade de agir em um sentido específico deriva, em primeiro lugar, da existência de um objetivo a perseguir. Os objetivos são importantes reguladores do comportamento,
pois incitam a ação e dirigem a energia para atividades bem definidas. Temos também a teoria da autodeterminação, que propõe a existência de 3 grandes famílias de motivação: a desmotivação, a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A desmotivação corresponde ao automatismo dos comportamentos, comportamentos adotados de maneira automática. É o chamado hábito. Eu sempre faço isso. Eu estou acostumado a fazer desta forma. A motivação intrínseca corresponde ao grau em que um trabalhador decide, voluntariamente, por decisão própria, realizar uma atividade pela simples satisfação que essa atividade lhe proporciona. Já a motivação extrínseca nos traz pouca satisfação e pode ser regulada de maneira externa, de maneira introjetada, identificada ou integrada. Agora, como que nós podemos mudar as nossas crenças com a PNL a partir das nossas motivações? Isso é possível? Nós já falamos que crenças são as regras da nossa vida, as regras pelas quais você, eu, todos nós vivemos. Então nós podemos definir crenças como aquilo que nos faz agir, são as regras das nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu a frase ou mesmo pronunciou? Eu avisei, eu te disse. Essa frase significa que as nossas crenças se mostraram certas. Isso gera uma certa confiança nas nossas atitudes. E muitas vezes o indivíduo tem uma crença de algo fixo, ele não muda, e porém não é uma verdade. As crenças elas podem ser percebidas como profecias autorrealizáveis, sendo facilitadores ou empecilhos para aquilo que desejamos fazer. Então, se uma pessoa acredita que ela não é capaz, isso vai fazer com que ela nunca tente realizar uma atividade. E isso vai se confirmar, aquela crença da incapacidade. A PNL ela trata as crenças como pressuposições e não como verdade. Isso significa que as crenças são os nossos princípios de conduta. O indivíduo precisa perceber que aquela crença não está gerando bons resultados e ele deve mudar. Então nós estamos vendo que a motivação está muito ligada também à questão das nossas crenças. Nós precisamos nos motivar e precisamos entender se aquelas crenças que nós temos como certas realmente estão nos fazendo bem, estamos fazendo alcançar os nossos resultados. Para obter resultados, cada pessoa deve acreditar. É possível alcançar? Eu preciso me motivar. Você é capaz de fazer? E você merece realmente este resultado? Nós temos que pensar na possibilidade. Algumas pessoas se enganam ao pensar que a possibilidade é competência. Se nós não sabemos fazer uma ação, isso não significa que nós não temos a competência para realizá-la. Mas só saberemos se nós testarmos aquela ação. Então você poderá dizer que eu ainda não alcancei o objetivo, mas nunca dizer que você não é capaz. E nós também temos que trabalhar a questão da capacidade. Com muita frequência, deixamos de acreditar em nossa capacidade. Nós acreditamos que nós não podemos fazer algo, mas é preciso pensar que as crenças não são fatos, são um palpite sobre uma situação. Então, eu tenho uma crença, você ainda não atingiu o limite daquilo que você é capaz. Quando for falar de sua capacidade, tenha a mente aberta. Não exponha seus pensamentos de que não é capaz para outra pessoa, mesmo que essa seja a sua crença. Muitas pessoas falam mais do que não conseguem fazer do que realmente são capazes. E ainda temos o merecimento. O que vem a ser o merecimento? Merecimento, antes de falarmos de merecimento, eu pergunto a você, por que você merece alcançar aquela meta? A programação neurolinguística não julga se você foi ético ou correto ao alcançar a meta, mas sim oferece um processo para que isso ocorra. Então, antes de responder essa pergunta, é preciso se questionar. A meta é possível? Eu tenho a capacidade de alcançar a meta proposta? Eu mereço alcançar essa meta? Se a sua resposta for sim, eu mereço alcançar essa meta, é porque você teve o merecimento. As razões para não alcançar os objetivos geralmente estão relacionadas a você não dispõe de recursos, pessoas, equipamentos, tempo real. Você tem os recursos, mas você não sabe utilizá-los.
Ou você sabe o que fazer, mas você não acredita que tem a habilidade necessária. Você tem habilidade, mas parece que não vale a pena. E vale a pena, mas de alguma forma simplesmente você não fez. Então pense em quantas dessas ações são realmente obstáculos e quantas são suas crenças. Nós podemos analisar as possibilidades. Podem existir obstáculos reais que impeçam você de alcançar seu objetivo. Se isso for verdade, você não vai alcançar seu objetivo. É perda de tempo prosseguir. Se você dedicar tempo e esforço verdadeiramente, você conseguirá superar aquele obstáculo? Se sim, então cabe a você ir lá e continuar e alcançar o resultado. São crenças sobre você ou outra pessoa e nem sempre são reais? Então você pode testar suas crenças. O obstáculo é real ou é apenas uma crença limitante? Então você deve investir no seu merecimento, invista em afirmações. Uma forma de alcançar os resultados é investir em afirmação. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado, que supõe que você é possível alcançar e que você mantenha sua mente focalizada nele. Então mostre como você pode formular afirmações que contribuem para que você pode mudar suas crenças e assim conseguir o seu autodesenvolvimento. Então quer um exemplo? Seu objetivo é tornar-se mais autoconfiante. Entretanto, algumas situações têm a frase adequada que você poderia, por exemplo, falar: eu agora enfrento as situações de forma mais objetiva e mais corajosa. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a mim mesmo. Ao invés de falar frases que não façam com que você se sinta melhor. Então, eu sou uma pessoa mais paciente. Ao invés de falar isso, veja que você ainda não é mais calma, que você ainda não atingiu a paciência. Então, evite frases que te desestimulem.